Fala pessoal, aqui é o Jorge Eusébio e a gente vai para mais um vídeo de Python. E no vídeo passado a gente viu aí um pouco sobre strings, né? Apresentei para vocês aí as formas de se imprimir strings, na verdade de se imprimir os valores de variáveis, né, dentro de um string. Apresentei os slices, encerrei o vídeo falando de slices de string. E agora a gente vai começar a trabalhar com as estruturas que nós temos no Python, tá? A gente vai trabalhar com a estrutura condicional, ok? Nós vamos conhecer o famoso if, certo? E para isso eu vou criar aqui uma pastinha para aula 07. Nela eu vou criar um arquivo novo. Vou colocar aqui estrutura condicional. E o seguinte, tá? A estrutura condicional, pessoal, como o nome está dizendo, ela vai analisar uma condição. E se acontecer algo, ela vai ser chamada, tá? E executada. Aqui o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou colocar em forma de pseudocódigo, tá? Ou seja, vou falar no nosso famoso português, mas seguinte, se, né, se algo for verdadeiro, então execute o código seguinte. Tá? Então é como se a gente tivesse essa instrução aí acontecendo. Mas obviamente que no Python ele não vai estar dessa maneira, tá? Ele não vai estar dessa maneira. A gente vai pegar aqui somente o se e o então, tá? Até porque é o seguinte, se a expressão que vier após o se for verdadeira, então a gente vai analisar somente aí um valor booleano, então já elimina toda essa parte aqui, elimina, opa, elimina toda essa parte aqui do algo for verdadeiro, tá? Porque aí a gente vai ter somente o valor booleano. Aí nós vamos ter um então, o código seguinte vai ser executado, tá? Isso daí já vai estar subentendido. Então isso vai vir da seguinte forma. Em Python nós vamos ter um if, tá? Um if, aí a condição, if condição, dois pontos, tá? Então o que eu estou querendo aqui é o seguinte, se essa condição for verdadeira, então ela vai executar aqui o meu código. Caso contrário, ela não vai executar. Tá? Eu vou começar a dar logo o exemplo aqui para ficar bastante claro. Então é o seguinte, para ficar melhor, tá? Para a gente ver a questão de se for verdadeiro o código vai ser executado, se for falso o código não vai ser executado, tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui como valor, input, digite um número de 0 a 10, tá? Digite um número de 0 a 10. Aí então é o seguinte, o valor ele vai receber um inteiro entre 0 e 10, tá? E aqui o que eu vou fazer é o seguinte, ó, if, ou seja, se valor for maior que 5, se isso daqui for verdadeiro, eu quero que ele execute para mim a seguinte informação, print valor maior que 5.
tá? Então, de novo, como eu falei, ó, eu vou ter o se em inglês, tá? If. A minha condição, a minha expressão, em outras linguagens de programação, isso daqui deve ser escrito entre parênteses, tá? Eu posso colocar ou não, tá? Que o Python, ele é tanto que a própria ideia é que o próprio PyCharm, ele já me pede para remover o parênteses, né? Que é redundante isso, tá? Então, não preciso colocar aqui, mas de novo, se essa expressão for verdadeira, aí os dois pontinhos aqui, eles estão dizendo o seguinte: então execute o seguinte código, que é imprimir o valor maior do que 5. Tá ok? Então vamos lá, deixa eu só ver aqui uma coisinha, ele está acusando um erro. Não, acho que ele vai normal. Novamente aquele erro do vídeo passado, né? Desculpa. Colocar aqui run estrutura condicional. Digite um número maior do que 10. Então vamos lá, vou digitar 10. Sim. Entendi aqui. O que está acontecendo, pessoal, é que ele está recebendo como input aqui uma string, tá? Eu esqueci de falar isso para vocês. E a gente teria que fazer uma conversão aqui para que ele seja um inteiro, tá? Então, para que se torne um número inteiro, tá? Para que o valor se torne um número inteiro, basta eu colocar isso aqui tudo entre parênteses, né? E um int aqui na frente, tá? Ou seja, eu escrever um int antes do input, que aí ele vai transformar a string que ele está recebendo, porque o input ele recebe como string, tá? Foi um equívoco meu, eu esqueci de comentar isso no vídeo passado. Ele recebe como string e para que se transforme no inteiro, eu tenho que fazer essa conversão aqui. E a conversão é feita da seguinte maneira, eu vou fazer novamente, tá? Você coloca, abre parênteses, fecha parênteses, tá? E aqui no começo você coloca um int, tá? Já resolve o problema, tá bom? Então vamos lá, novamente. Digitando aqui o número de 1 a 10, eu escolhi o número 10. Então, ó, como 10 é maior do que 5, ele coloca que o valor é maior do que 5, tá bom? Se eu executar aqui e digitar, por exemplo, 3, o meu programa ele encerra e não acontece nada, ele não imprime nenhuma mensagem, não diz nada. Aqui fica simplesmente vazio. É tanto que aqui aparece Process Finished with Exit Code. Foi encerrado sem nenhum erro, né? Então é o seguinte, se voltando aqui para a nossa estrutura condicional, tá? Se a expressão que está sendo avaliada for verdadeira, ela ativa o código que está aqui dentro. Caso contrário, ela passa e não é executado, tá? Uma coisa que é interessante ressaltar, pessoal, que são as boas práticas de programação, a documentação do Python ela pede que quando você está escrevendo uma estrutura de repetição, uma estrutura de repetição não,
estrutura condicional if, tá? De repetição também vai funcionar da mesma forma, tá? Isso daqui vai ser padrão para algumas estruturas e a gente vai ver isso conforme as aulas forem fluindo. Mas o seguinte, no caso aqui do if, eu comecei ela colado aqui, tá? Escrevi, quando eu dei os 2 pontos aqui, né? A próxima linha vocês podem ver que está afastada. E esse afastado aqui, ele é nada mais nada menos do que 4 espaçamentos, tá? Eles são 4 espaçamentos. O Python ele segue rigorosamente essa questão da indentação para ele poder saber quem é que está dentro do que, tá? Até porque a gente vai ver daqui a pouquinho o else, o elif, tá? Que eles são complementos do if, tá? E que se caso essa indentação não esteja correta, o próprio Python ele pode se confundir de que parte do código ele está executando, tá? Então, ó, se eu contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 espaços, tá? São 4 espaços contando aqui da paredinha, né? Digamos assim. Mas aí vamos lá. É o seguinte, se eu quiser que a minha que o meu programa execute algo caso essa minha condição seja falsa, eu vou ter que acrescentar uma segunda expressão aí, tá? Aqui eu estou perguntando o seguinte, ó, se o valor for maior do que 5, então imprima, né, valor maior do que 5. E se ele for menor? Se eu tiver aí o caso contrário, se eu quiser imprimir que o valor é menor do que 5, como é que eu vou fazer? Então existe uma expressão chamada else, que é o senão, tá? O que acontece? Se aqui for verdadeiro, ok, essa parte é executada. Mas se essa expressão for falsa, então eu ativo o else, tá? Que é o senão. Então eu escrevo else, 2 pontos, aí eu coloco o que eu quero que seja executado. No meu caso aqui, eu quero que seja executado valor menor que 5. Tá? Então, ó, quando eu digito aqui, por exemplo, eu coloco 10, então ele me dá valor maior que 5. Tá bom? Por exemplo, se eu digito agora o 3, né? Eu havia digitado 3, ele me dá valor menor que 5, tá? Então aqui eu já consigo fazer com que o meu programa ele tenha uma ação quando a expressão for verdadeira e quando ela seja falsa, tá? Quando ela for falsa. Aí, para a gente terminar de ver aqui o complemento do if, né? E eu propor até uma atividadezinha para vocês, a gente vai ver o chamado elif, que é o senão se, tá? Se caso tenha alguma condição a mais, tá bom? Deixa eu colocar aqui, eu vou mudar um pouquinho o meu código, tá? Deixa eu ver aqui, digite um número de 1, colocar de 1 a 20. Deixa eu ver aqui, se o valor menor do que maior do que 10, perdão, digitar valor maior do que 10.
no lugar aqui do else, deixa eu apagar essa parte aqui, tá? O elif, ele é uma condição a mais de o seguinte: se o valor maior do que 10, na verdade eu vou colocar assim, tá? If valor maior do que 20, que é como se fosse uma restrição. O valor não aceito. Vamos lá, elif, tá? Que seria um se não se ele não digitou um valor maior do que 20, se foi digitado o valor entre 0 e 20, elif valor maior do que 10, aí eu coloco print valor maior que 10, e por último, né, caso não aconteça nenhuma das duas situações, ou seja, o else, eu coloco print valor menor que 10, tá? Então vamos lá, quando eu coloco aqui para executar, se eu colocar 21, ele digita para mim valor não aceito. Se eu colocar 15, ele coloca valor maior do que 10, porque se encaixa aqui no elif, tá? Valor maior que 10. E se eu colocar aqui 5, ele me dá o valor menor do que 10. Essas estruturas condicionais são importantes, tá? Pelo seguinte fato. Deixa eu só comentar aqui. Opa. Essas estruturas condicionais são importantes para quando a gente tem um exemplo parecido com esse, tá? Digamos que eu tenha a situação em que eu tenho que analisar o valor assim, entre dois números, se um é maior do que o outro, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui num 1, tá? Eu vou colocar aqui digite número 1, tá ok? E aqui num 2, colocar int já, para facilitar pra gente, input. Digite o número 2. Então vamos lá. Eu vou digitar o primeiro número, o segundo número e fazer o seguinte. Se num 1 for maior do que num 2, então eu tenho que imprimir número 1 maior que número 2. Caso contrário, seja, se o número 2 for maior do que o número 1, tá? Eu tenho que imprimir número 2 maior que número 1. Tá bom? Então vamos lá, vamos testar, né? Digite o número 1. Número 1 eu vou colocar 100. Número 2 eu vou colocar 50. Então, ó, número 1 maior que o número 2. Só ajeitar aqui que ficou um 0 no lugar de um O. Executando de novo. Digite número 1, 2. Número 2, colocar 1000.
agora número 2 maior que número 1, tá? Então as estruturas condicionais, elas são importantes para isso, tá? Para tomadas de decisões, tá ok? E como a gente pode ver, a gente tem o if, o elif e o else, tá ok? E eu vou deixar aqui como uma atividade, né, para vocês o seguinte: é tentar construir um, um código em que ele calcule a média, né? Então aí vai entrar a questão de, se, de se trabalhar com os operadores aritméticos, tá? Calcule a média de 3 notas, ou seja, das 3 notas, né? Digita as 3 notas, calcula a média dessas 3 notas e checa se com essa média o aluno ele foi aprovado ou não, tá? Ou seja, considerando uma média 7 aí, se a média for maior do que 7 ele é aprovado, e se a média for menor do que 7 ele é reprovado, tá ok? Então a gente vai ficar por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem, curtam, comentem e compartilhem, e até uma próxima. Tchau, tchau.